Caríssimos irmãos e irmãs, com esta celebração, a igreja dá início à Semana Santa. Começamos a Semana Maior, a semana mais importante da nossa fé. E a igreja então nos introduz nesta grande semana que nos prepara para os grandes mistérios da nossa fé, com essa belíssima liturgia da palavra. Com essa belíssima liturgia que compreende essa liturgia da palavra com dois evangelhos. Tivemos o evangelho no início da celebração, o evangelho que narra a entrada de Jesus em Jerusalém, e o evangelho da paixão. É tanto que o domingo de hoje, embora alguns chamem apenas de domingo de Ramos, é domingo de Ramos e da paixão. E no próximo domingo, nós celebraremos o domingo da ressurreição. A paixão em um domingo, a ressurreição em um outro domingo. Muito bem. O que é que a liturgia de hoje pode nos ensinar, pode nos convidar à reflexão? Pede-se que hoje, talvez devido à extensão da liturgia, se faça uma breve homilia. Então eu gostaria de tomar uns pontos que ajudassem a nossa reflexão, para que nós vivamos bem a Semana Santa. Senão, meus santos, nós iremos começar a Semana Santa e vai chegar amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e no máximo nós teremos apenas uma lembrança um pouco mais piedosa. Mas nós somos chamados a viver esta semana de uma maneira intensa, de uma maneira crucial, para que celebremos de verdade a ressurreição de nosso Senhor. Pois bem, o evangelho de hoje, este evangelho em que relata a paixão de nosso Senhor, ele nos mostra alguns discípulos de nosso Senhor, o tipo de seguimento de alguns discípulos de nosso Senhor. Existem aqueles que odeiam nosso Senhor, existem aqueles que tramam a sua morte, esses não são discípulos. Mas existem os discípulos, aqueles que seguiam nosso Senhor. Mas diz aqui, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 14, no versículo 50, faz uma afirmação triste e interessante. Diz: então, por ocasião da prisão de nosso Senhor, então todos o abandonaram e fugiram. Então, a maioria, o grande grupo daqueles que seguiam nosso Senhor, na hora mais crucial da vida do seu mestre, o abandonaram. Um pouco abaixo, no versículo 54, diz que Pedro não havia abandonado Jesus, mas o seguia de longe. Esses dois tipos de discípulos devem nos fazer refletir. Que tipo nós somos? Esses que abandonaram o Senhor, o fizeram por quê? Porque seguir o Senhor, continuar seguindo o Senhor, era pesado, era difícil, era colocar a própria vida em risco. Eles não estavam dispostos. Meus irmãos, nós estamos falando de discípulos que acompanharam o Senhor por mais ou menos 3 anos. Mas na hora difícil, na tribulação, eles abandonaram o seu mestre. E Pedro o seguia, mas o seguia de longe. Não queria se comprometer totalmente. Gostava do seu Senhor, amava o seu Senhor, mas o seu coração não era todo do seu Senhor. O seu coração não era todo o amor. Havia muitas divisões, muitas lacunas, muitos espaços em que só Pedro entrava, em que Deus não tinha acesso. Meus irmãos, nós estamos nos aproximando da Páscoa, da ressurreição, mas somos chamados a olhar para o nosso coração e ver se nós não estamos nesta situação, seguindo o Senhor, meia boca, mais ou menos,
sem grandes esforços, sem grandes sacrifícios e sem grande radicalidade. Qual é o final de um discípulo assim? Trair o Senhor. Traíram os que o abandonaram no primeiro momento. Traiu Pedro depois, porque quem segue o Senhor de longe o abandonará. Quem não abraça o evangelho de verdade abandonará nosso Senhor. Quem não suplica a nosso Senhor e se esforça por segui-lo e amá-lo de todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento, quem não pede a Deus a graça de segui-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, quem não pede a Deus a graça de segui-lo mesmo em meio às escuridões da vida, quando tudo se parece complicado, incompreensível, quem não pede a Deus uma fé assim, um seguimento assim, quem não está consciente de que seguir nosso Senhor requer um seguimento dessa maneira, o abandonará quando o sofrimento e a tribulação se fizerem presentes. É importante que nós tenhamos em mente que o nosso seguimento de nosso Senhor nos levará a situações para as quais nós não teremos uma resposta fácil e imediata. Que muitas vezes seguir nosso Senhor vai exigir de nós o silêncio da Virgem nossa Mãe, que em muitas situações não compreendia o querer e os desígnios de Deus, e ela guardava tudo no seu coração. Ter fé, seguir nosso Senhor, ser amigo de nosso Senhor, não significa compreendê-lo sempre, e não significa estar debaixo de uma redoma de vidro, ilesos, imunes e livres de quaisquer males. Seguir o Senhor, meus irmãos, seguir o Senhor neste mundo, significa padecer com o Senhor, trilhar com o seu Senhor as suas mesmas pegadas e, seguindo os seus passos, trilhar o seu mesmo caminho, o mesmo caminho que ele trilhou. Pois bem, diz aqui a palavra de uma maneira tão triste, que os apóstolos o abandonaram, Pedro o seguia de longe e depois o traiu também. Mas tem uma figura aqui no evangelho de hoje que nos inspira admiração e imitação. Esta mulher misteriosa com a qual nós começamos a narração do evangelho de hoje, diz que Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando estava à mesa, chegou uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou sobre a cabeça de Jesus. Essa mulher, ela demonstra toda a generosidade. Ela quebrou o vaso. Não é que ela abriu e derramou um pouco e ficou com um pouco para si. Os santos místicos, principalmente as santas, sempre se identificam. Santa Teresinha, quem começar a ler os seus escritos, vai muitas vezes ouvir, e se não tiver esta passagem em mente, não vai compreender quando ela diz: a ele eu quero dar todos os meus perfumes. Quem não entender, que não tiver em mente essa passagem, não vai entender. Vai dizer: mas o que será que ela quer dizer com a Deus eu quero dar todos os meus perfumes? É a esta passagem. Ela está se referindo a esta mulher que, dando aquele perfume muito caro, ela expressava o quê? Esta total generosidade, esta entrega total. Ela quebrou, isto é, ela não trouxe nada com ela, ela perdeu tudo por causa de nosso Senhor. É tanto que aqueles que estavam com nosso Senhor à mesa, isto é, os seus discípulos, nós não estamos falando aqui de fariseus, de saduceus, de mestres da lei, nós estamos falando aqui de discípulos, de amigos de nosso Senhor, daqueles que estavam à mesa com ele na casa de Lázaro, lá em Betânia. Diz aqui, alguns que estavam ali ficaram indignados e comentavam: para que esse desperdício de perfume? Para que tudo isso? Não era melhor ela vender e dar o dinheiro aos pobres?
Meus irmãos, eles não compreendem que a Deus se dá tudo, se dá o melhor. Eles não viram o coração daquela mulher, eles não perceberam que ali existia um gesto de generosidade que eles não podiam compreender. E nosso Senhor, que vê os corações, Ele diz: em verdade vos digo, em qualquer parte em que o Evangelho for pregado, em todo o mundo, será contado o que esta mulher fez, como lembrança do seu gesto. Aquilo tocou o coração de nosso Senhor. Pois bem, meus irmãos, é inspirado por esta discípula, por esta seguidora de nosso Senhor, por esta mulher misteriosa, que nós devemos iniciar a Semana Santa, a grande semana que se inicia com generosidade, com um santo desperdício, com uma entrega radical, não reservando nada para si. Compreenderam, meus santos, que ou nós suplicamos a Deus pedindo esta graça, ou isso será apenas poesia. Meus irmãos, ou nós pedimos a Deus a graça de servi-lo e segui-lo com generosidade, sem apego a si mesmo, ou nós suplicamos, primeiramente, nós, iluminados pela graça, tomamos consciência de que ou se segue a Jesus assim, ou não se segue. Ou se segue a Deus com generosidade, ou não se segue, mais cedo ou mais tarde o abandonará. Ou se segue o Senhor com radicalismo, ou não se segue, mais cedo ou mais tarde virar-lhe-á as costas. Ou se segue a nosso Senhor com todo empenho, não reservando nada para si, nem um pouquinho, ou mais cedo ou mais tarde tomará de volta tudo aquilo que outrora, que um dia a ele ofereceu, a ele entregou. Então, a primeira condição é, iluminado pela graça, tomar consciência desta necessidade. A segunda é, conhecendo a própria pequenez, suplicar a nosso Senhor a graça de a Ele se entregar dessa maneira. Dizer: Senhor, eu não consigo. Eu por mim mesmo, eu não consigo te amar desta maneira. Eu por mim mesmo, eu não consigo me quebrar e me entregar totalmente a Ti. Eu por mim mesmo, eu sempre quero, quando piedoso, reservar um pouquinho para mim. Quando menos piedoso, reservar muito para mim. Mas por mim mesmo, eu sempre quero reservar algo para mim. Só a Tua graça, Senhor, me fará capaz de me entregar totalmente a Ti, com total generosidade, para que eu possa seguir os Teus passos. Pois bem, é iluminado então por esta generosidade que nós olhamos para nosso Senhor que entra em Jerusalém. É iluminado então por esta generosidade que nós olhamos para nosso Senhor que entra em Jerusalém. A primeira leitura nos apresenta o que nosso Senhor tinha no seu coração. É interessante, nosso Senhor fez aquela procissão de entrada e os que o seguiam não compreendiam. Diziam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Mas eles não compreendiam que Jesus estava entrando em Jerusalém para morrer. Ele não estava entrando em Jerusalém para ser um rei grandioso. Os pequenos sinais demonstravam aquilo. Ele entrou num burrinho, não a cavalo, como entram os generais, os grandes soldados, os reis. Ele entrou montado num burrinho. Ele entrou simples, mas ele deixou que as pessoas o aclamassem rei, porque era o último momento que antecedia a sua crucifixão. Muitos de nós, não obstante eu tenha dito lá no início da celebração, lembremos-nos, estamos entrando com os ramos nas mãos para entrar com Jesus em Jerusalém. Muitos de nós estávamos naquela procissão, mas sem a consciência orante necessária, isto é, a súplica constante, quase que a cada passo,
A procissão era curta, mas deveria ser seguida de uma oração constante e intermitente. Meu Deus, me concede a graça e a força para te seguir. Meu Deus, me concede a graça e a força para eu não te abandonar. Meu Deus, me concede a graça e a força para eu não te seguir de longe. Ou pior ainda, meu Deus, me concede a graça e a força para que eu não te venda por algumas moedas de prata, como fez Judas. Meus irmãos, nós estamos nesta celebração. Talvez você não tenha ainda se dado conta, mas nós estamos nesta celebração não apenas para celebrar a paixão de nosso Senhor como uma realidade fora de nós. Nós estamos nesta santa celebração celebrando o mistério da paixão também dentro de nós. Por isso que estamos com as palmas nas mãos. Por isso que muitos aqui entraremos para receber Jesus na Eucaristia. Nós queremos fazer comunhão com Ele. Mas se você, meu santo, não estiver disposto, eu não estou dizendo, se você não for forte o suficiente, se você não se sente capaz, não entre na fila da comunhão. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, se você não está ciente de que precisa pedir a Deus a graça de morrer por Ele, não entre na fila da comunhão. Para que é que você vai fazer comunhão com Ele? Ele é o crucificado. Ele é aquele que morreu. Ele é aquele que se abandonou completamente à vontade de Deus. Ele é aquele vaso quebrado, que se quebrou aos pés do Pai, fazendo a vontade do Pai em todas as coisas. Ele não fez a vontade do Pai mais ou menos, como Pedro, que o seguiu e depois abandonou. Não, ele foi fiel e fiel até o fim. Pai, que seja feita a tua vontade, que seja feito como tu queres, não como eu quero. Isto é, Jesus que sentiu a tristeza de morte na sua alma. Diz o Evangelho hoje, né? Minha alma está triste, uma tristeza de morte. Mas mesmo assim, entrou em Jerusalém e se deixou crucificar. Meus irmãos, você não pode. Meu irmão, você não pode comungar se você pelo menos não estiver disposto a suplicar esta graça. Você não pode comungar, mesmo que você esteja em estado de graça, se você não estiver disposto a pedir a Deus, meu Deus, eu vou te receber na Eucaristia, me dá força para que eu me renuncie a mim mesmo, tome a minha cruz e te siga. Me ajuda, Senhor. Se você não estiver disposto a fazer esta prece, você não pode comungar. Porque não basta apenas estar em estado de graça. Você tem que estar, que eu duvido que esteja em estado de graça de fato, uma pessoa que não queira amar a Cristo de verdade. Mas, mesmo que você tenha se confessado, se você não tiver um desejo sincero de seguir nosso Senhor, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, não pode ser discípulo do Senhor. Quem não toma a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Não é assim que diz nosso Senhor? Então, muitos aqui vamos receber a Eucaristia, mas precisamos renovar a nossa fé e a nossa súplica. Senão, nós iremos entrar desatinadamente, sem ter consciência daquele que estamos recebendo. Eu estou entrando em comunhão com Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Pois bem, então voltemos aqui para o texto. Jesus entra então em Jerusalém e a primeira leitura nos mostra o que ele tinha no coração, porque lembremos-nos, meus santos, se a igreja, por ação do Espírito Santo, reconhece neste servo sofredor de Isaías, da primeira leitura, uma figura de Jesus, é claro que Jesus, pleno do Espírito Santo, quando lia esta escritura, se reconhecia a si mesmo. Ele via que a sua missão consistia em passar por um caminho semelhante. Então isso aqui é importante.
Se a igreja hoje, quando lê aqui o primeiro cântico do servo sofredor, Isaías capítulo 50, se a igreja quando lê, ela diz, olha, isso aqui é uma figura de Cristo. Cristo quando lia, ele via que era uma figura de si mesmo. Pois bem, o Senhor me deu uma língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. Isto é, o Pai me fala e eu ouço como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. O Senhor me falou, o Pai me falou, e eu ouvi, e não recusei, não voltei atrás, não virei as costas. E o que foi que Deus falou? Falou a respeito da paixão. É por isso que o servo aqui diz, ofereci as costas para me baterem, as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Jesus compreendia, ao ler essa passagem, que aquilo falava a seu respeito e que a sua missão consistia em ser a plena realização do servo sofredor. A segunda leitura confirma isso de uma maneira clara. Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós cantamos, salve ao Cristo obediente, salve ao amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Jesus sabia em que consistia a sua missão e nele existia docilidade e generosidade. Meus irmãos, entremos nesta grande semana com estes mesmos sentimentos. Que ninguém fique preso àquilo que é acidental, mas o núcleo, o centro desta santa celebração é isto: amar a Jesus Cristo crucificado na sua própria vida, unir-se a Jesus Cristo crucificado por meio da procissão, por meio da escuta da palavra, por meio da liturgia, por meio da recepção do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Amar a nosso Senhor, não ser inimigo da cruz, mas ser aquele que ama o Cristo crucificado, é a única condição e o único meio de sermos discípulos verdadeiros de nosso Senhor e entrarmos com o coração preparado para esta grande semana que se apresenta a nós. Que cada um aqui pense de que maneira poderia vivenciar esta semana de um modo mais piedoso. Não estou aqui falando de você aumentar grandes penitências, não. Quem sabe de você tirar esta semana e se comprometer a várias vezes durante o dia ter o Jesus Cristo crucificado diante dos seus olhos dentro de você, imaginar Jesus Cristo crucificado e dizer: nós te adoramos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remistes o mundo. Ou então, eu te adoro, Senhor, e eu quero te seguir e te amar com todo o meu coração. Ou então dizer: tende piedade de mim, porque sou pecador e te amo tão pouco. Mas várias vezes ao dia, de modo que você está lavando os pratos e você pode ter o crucificado diante dos seus olhos e adorá-lo no seu coração. Você está indo para o trabalho no ônibus, você pode naquele momento ter Jesus diante dos seus olhos e adorá-lo no seu coração. Você pode, entre as tarefas do dia a dia, estar na presença de Deus e suplicando-lhe a graça de amá-lo, de segui-lo, de servi-lo e de estar preparada para celebrá-lo de verdade também no seu coração, ressuscitado, cheio de glória. Só assim, meus santos, viveremos bem esta semana. Só assim poderemos, com a graça de Deus, no próximo domingo, desejar uns aos outros uma feliz e santa Páscoa.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.